Fala galera, bom dia, eu sou o Dibi, parabéns pela semana. Primeira mensagem que acho que a gente tem que falar é que a gente percebeu que vocês se esforçaram, mesmo quem teve um número mais reduzido aí de entrevista conseguiu fazer entrevista, conseguiu ir pra rua, conseguiu falar com algumas pessoas, esse é o começo, esse que era o intuito realmente dessa semana. A fala que eu vou fazer agora, ela tá muito voltada para ajudar vocês nas entrevistas, dar dicas, como conseguir contatos, como entrevistar, como conseguir de fato falar com as pessoas. Por que vocês tiveram essa semana para ir para a rua sem tanta orientação? Porque cada um tem o seu jeito de entrevistar, cada um tem o seu jeito de fazer esses contatos e conseguir conversar com as pessoas. Então a gente entende que todo mundo tem uma certa liberdade para fazer da maneira que julgar melhor, mas a gente traz aqui hoje dicas que realmente vão ajudar vocês. Eu sei que vocês tiveram várias dificuldades, por exemplo, quem é B2B, quem tem que falar com empresas, a gente sabe que tem problema na hora de e-mail, na hora de... Quer começar de novo? Tá sem som? Não. Pode continuar? Tá rolando. Tá todo mundo escutando? Tá tudo em ordem? Show, vamos continuar. Vocês tiveram bastante dificuldade no B2B, bastante dificuldade para falar com pessoas de empresas, falar com pessoas que têm um acesso mais difícil, que não respondem e-mail, que não dão tanta atenção assim, que não tem tanto tempo. Isso é normal, isso acontece. Tem alguns grupos que têm um segmento de cliente realmente muito pequeno ou muito específico e é mais difícil de falar com essas pessoas. Então, a dica que a gente dá aí é para vocês falarem com pessoas diversas desses segmentos e falarem com pessoas de diversos tipos. Beleza. Por que falar com pessoas? Então, por que realmente a gente incentiva tanto, dá tanto espaço e tanto tempo agora, nesse momento, para vocês irem fazer essas entrevistas e conversar com essas pessoas? O primeiro ponto é que a arrogância custa caro. E você achar que você tem certezas e já sabe exatamente qual é a solução ideal para o seu segmento de cliente, significa que você vai acabar investindo dinheiro, investindo tempo, investindo energia em alguma coisa que muitas vezes, e na maioria das vezes, não é exatamente o que o mercado quer. O segundo ponto é que a sua solução ela pode ser muito mais simples e muito mais legal do que você imagina. Às vezes você imagina que a sua solução precisa ser uma coisa super extensa, que tem que ter diversas frentes e que tem que ser uma coisa super grande, super complexa, muito cara, e na verdade ela pode ser muito mais simples, muito mais legal e muito mais objetiva. O terceiro ponto é que é muito mais lógico vocês desenvolverem uma solução para um problema real do que encontrar um problema que se encaixe na solução que já está pronta para vocês. Quando vocês realmente encontram um problema e desenvolvem uma solução para um problema real, vocês respondem a uma demanda específica de mercado. Quando vocês já têm uma solução, ficam apegados a ela e tentam encontrar um problema que se encaixe nessa solução, isso custa mais caro e isso é muito mais difícil de conseguir esse fit tão claro. Então, qual é o grande ponto para essa próxima leva de entrevistas? Não falem da solução, tentem descobrir problemas. Então, realmente não apresentem a solução de vocês e não façam viés aos entrevistados para que eles falem, puxa, legal a sua ideia. Porque quando você está falando cara a cara com alguém, é difícil que essa pessoa realmente fale, nossa, achei uma porcaria. Então, normalmente ela vai dificultar muito pouco para que a sua ideia seja ruim. E você está numa postura que normalmente você está querendo defender a sua ideia. Então, não traga a sua solução, não traga a sua ideia. Fale do problema. Tente explorar os problemas. Legal, mas cadê os entrevistados, né? Onde é que estão essas pessoas que a gente tanto fala para vocês conversarem? Tem, é claro, a diferença entre usuário e cliente. Alguns grupos trouxeram isso pelo Slack, no status a gente viu que vocês estavam falando só com usuários ou só com clientes. Às vezes você está explorando um problema que na verdade tem muitas pessoas envolvidas. Às vezes não é a mesma pessoa que vai comprar que vai usar. Então muitas soluções que vocês vão desenvolver, elas vão ser compradas por uma pessoa, que é o cliente. Quem compra é o cliente. E quem vai usar essa solução no dia a dia, às vezes é um funcionário de uma empresa, às vezes é uma outra pessoa. Então o usuário é quem vai realmente usar o produto, o serviço, a solução de vocês. E o cliente é aquele cara que vai tomar a decisão de comprar. É muito importante falar com as duas pessoas, porque não adianta que você venda um produto que um tomador de decisão queira de fato comprar, mas que o usuário não consiga usar no dia a dia.
Vou dar alguns exemplos bobinhos para facilitar. Um trator, por exemplo. Um trator ele é comprado normalmente pelo fazendeiro, pelo dono ali da produção, por a pessoa que faz a gestão da agricultura, e quem usa aquele trator, na verdade, é um funcionário, um colaborador no dia a dia. Se você fizer um trator que não funciona para o usuário, ele não vai conseguir entregar resultado e o empregador dele não vai gostar do seu trator. Quem compra a fralda são os pais, mas quem usa é o bebê. Então, vocês têm que ter muito clara essa diferença entre cliente e usuário e falar com todos esses envolvidos nesse processo. Falem com diferentes segmentos. Vocês mapearam diferentes segmentos de clientes. Falem com todos eles. Falem com pessoas diferentes desses segmentos de clientes. Então, se é difícil encontrar pessoas de um determinado segmento, falem com pessoas que lidam com essas pessoas. Então, por exemplo, se você precisa falar com um diretor específico de uma empresa, falem com os gerentes de outras empresas que têm uma atividade parecida. Falem com funcionários que trabalham junto com esse diretor. Falem com pessoas que têm algum tipo de contato com a realidade dessa pessoa que você precisa falar. Pensem em potenciais concorrentes e potenciais entrantes. Então pensem naquelas pessoas que vão estar no mercado em breve, que você já sabe que é uma startup, já sabe que existe uma iniciativa para isso, e nos concorrentes da sua solução. Se você não tiver concorrente, isso é um sinal preocupante, porque você não tem uma prova de que existe mercado. Então falar, mas eu não tenho concorrente, isso não necessariamente é bom. Muitas vezes isso significa que você não tem mercado e isso pode ser preocupante. Então, quando você vai falar com concorrentes, não é só necessariamente aqueles que são exatamente concorrentes, mas aqueles que têm soluções parecidas, que falam com o mesmo público, que entregam mais ou menos o mesmo valor. Façam um mapa de contatos. Então, façam de fato um mapa de contatos do grupo de vocês. Quem são os contatos que vocês têm, que contatos essas pessoas têm, e mapeiem isso de uma maneira que seja fácil de vocês entrarem em contato com essas pessoas. Façam uma lista de não contatos também. Pessoas que vocês gostariam de ter como contato, mas vocês não têm. Pessoas que conhecem muitas outras pessoas, pessoas que conseguiriam ajudar vocês nessa busca de entrevistados. Legal, a procura de pessoas para conversar. Pensem em influência direta e indireta. Então pensem naquelas pessoas que têm qualquer tipo de influência, seja direta ou seja indireta, com o problema que você está explorando. Desde especialistas na área, repórteres, mídias especializadas, todo tipo de influência que você tem no que você está trabalhando. Gente de escritório de advocacia, legislativo, qualquer coisa que tenha alguma coisa a ver com o que você está trabalhando. Usa muito as redes, todas, demais. Pode parecer que não funciona, mas se vocês postarem no Facebook, preciso conversar com um diretor de tal empresa, preciso conversar com médicos dessa especialidade, preciso conversar com pessoas que conhecem tal coisa. Muita gente ajuda, aparece muita gente e por indicação é muito mais fácil conversar. Usem o LinkedIn. Procurem muitas pessoas no LinkedIn, adicionem elas, mandem mensagem pelo LinkedIn. Usem o WhatsApp, facilitem a conversa, o diálogo via áudio, muitas vezes é melhor para as pessoas. Façam mensagens curtas que as pessoas consigam ter interesse no que você está falando. Use o Snapchat, pede para os seus amigos pelo Snapchat indicações de pessoas para conversar. Manda um Instagram Stories, pede também indicação, quem pode te ajudar com isso, familiares, amigos, pessoas que você já trabalhou, todo mundo pode te ajudar nesse momento. Usem fóruns, blogs e páginas especializadas. Muitas vezes você consegue dialogar com as pessoas via fórum. Tem fórum de tudo, de todos os assuntos, de todos os temas, de tópicos diferentes. Entrem em fóruns, participem, leiam as conversas. Eu não quero entrar e participar, não consigo dialogar com as pessoas pelo fórum. Cara, um fórum tem milhares de páginas para você ler e entender sobre o assunto e conseguir melhorar o seu roteiro, melhorar a sua matriz CSD, melhorar as informações que vocês têm até agora. Blogs, tem blogs também de todos os assuntos, de todos os tipos de pessoa, todos os perfis de pessoas. Páginas específicas, tem sites de notícias, sites que monitoram determinados setores, sites que trazem informações sobre tudo. Procurem bastante esse tipo de coisa e leiam e estudem bastante. Eventos, cursos, palestras, entrevistas e notícias. Frequentem os eventos do setor que vocês estão querendo trabalhar. Frequentem os eventos que essas pessoas que vocês precisam falar
estão indo. Lá vocês vão conseguir ter acesso a muito da realidade dessas pessoas, conhecer outras iniciativas na área, outras pessoas que vocês podem fazer parcerias, ter indicações. Se vocês conseguirem, também frequentem cursos da área que vocês estão querendo atuar. Ou pelo menos pesquisem esses cursos, saibam quem são as pessoas que dão os cursos, quem são as pessoas que se inscrevem nesses cursos. Entrem nos eventos do Facebook, vejam os cursos, vejam quem colocou que está indo nesse evento, quem colocou maybe, quem colocou que não vai e tentem conversar com essas pessoas. Palestras, a mesma coisa que cursos. Vejam quem são os palestrantes, quem são os organizadores dessas palestras, quem de fato está por trás disso. Chequem também entrevistas e notícias. Muitas vezes no corpo da entrevista você tem uma linha que diz fulano de tal, especialista em tal assunto, e aí você consegue pegar esse nome, procurar no LinkedIn, procurar no Facebook e ir atrás desse cara. Às vezes esse cara tem um blog, às vezes esse cara é um cara que tem um fácil acesso. Conversem com essas pessoas. Pensem na cadeia de negócios. Fornecedores, parceiros, instituto de pesquisa, escritório de advocacia, tudo o que de alguma maneira está relacionado na cadeia de negócios que vocês querem atuar. Então, falem com todos esses players. Vocês têm milhares de pessoas aí para falar. Então, se está difícil encontrar 100, só aí na cadeia de negócios vocês conseguem 10 pessoas diferentes por empresa e conseguem falar com todo mundo. Então, é muita gente mesmo. Tem um sexto ponto que são os concorrentes, os clientes deles e funcionários. Então, realmente, vão falar com os concorrentes, usem o material deles para ajudar nas entrevistas. Peguem fotos, vídeos, materiais que esses caras têm para ajudar vocês a criar conversa, a criar diálogo. Falem com os clientes deles, tentem entender quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos, o que a solução deles está ótima e precisa continuar assim e o que ela poderia melhorar. Falem com os funcionários dessas pessoas, tentem entender como é que é o dia a dia delas, observem bastante. E falem com os sindicatos e associações. Tem sindicato e associação para tudo no Brasil. Tem associação das associações. Então, tentem ir atrás de alguma coisa na área de vocês e conversem com essas pessoas. Eles têm muitos dados sobre o que vocês precisam descobrir. Se a cada 30 tentativas vocês conseguirem 10 conversas, está sensacional. É uma conversão muito, muito bacana. Então, é normal que não tenham respostas, que as pessoas falem que não tem tempo, que os e-mails sejam sem respostas, que as ligações sejam sem retorno. Vocês precisam ficar no pé das pessoas realmente e conseguir despertar a curiosidade delas, despertar o interesse delas para elas falarem com vocês. Ninguém vai ter tempo hoje em dia para falar com todo mundo que bater na porta. Então vocês realmente precisam tentar muitas vezes para conseguir fazer algumas entrevistas. Beleza, mas como contornar essa falta de tempo e essa resistência das pessoas em conversar? Começando a conversa à distância, o entrevistado ele precisa se sentir realmente importante para o projeto. Mostrem interesse e curiosidade no que ele tem para falar. Pesquisem sobre essa pessoa. Entendam assim, esse cara já ganhou algum prêmio? Ele participou de algum evento? Quais foram os últimos empregos dele? Quando você puxa um gancho de você realmente conhece o cara, talvez ele se sinta mais aberto e mais à vontade para conversar e para realmente falar com você, porque ele percebeu que ele é realmente importante para você. E a partir do momento que ele percebe que ele é realmente importante para você, vai ser mais fácil dele topar conversar. Façam contatos por indicação. Isso suaviza as conversas, torna tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Mostrem que sabem com quem estão falando. Então procurem nas redes matérias, no LinkedIn, vídeos, tudo que essas pessoas participaram, tudo que de alguma maneira pode ajudar nessa conversa com elas. Peçam indicações. Se vocês pedirem algumas indicações para todos os entrevistados, o número de vocês vai crescer exponencialmente. Então, pedir indicação eu acho que é o ponto principal para conseguir fazer muitas conversas. Tem uma maneira que é muito legal de vocês aumentarem o leque de contatos de vocês dentro de lugares que vocês já estão em contato. Então, por exemplo, se você já está falando com alguém de uma determinada empresa, você pode dizer alguma coisa do tipo: eu sei que a sua agenda é bem cheia, não quero tomar mais do seu tempo, mas a gente ainda tem algumas dúvidas técnicas, financeiras, operacionais.
Você poderia indicar alguém da empresa para conversar sobre esses pontos? Então, por exemplo, eu ainda não falei com um usuário, eu só falei com um cliente. Eu só falei com o tomador de decisão, o cara que vai decidir se vai comprar ou não. Mas eu preciso falar com o cara que vai estar usando a solução no dia a dia. Então, peça para esse cara, tomador de decisão, uma indicação de contato ali dentro. Quem que você pode falar que ele indica que você converse? Você precisa falar com um engenheiro, você precisa falar com um cara do financeiro, você precisa falar com um cara que está mais voltado para a operação? Ótimo. Peça indicação para esse cara, é um ótimo jeito de abrir espaço dentro da empresa, dentro dos lugares que vocês estão falando. Cuidado com a amostra. Tem um exemplo que eu acho que é muito interessante aqui do WC mesmo, que ano passado um grupo ele chegou à conclusão que 70% das pessoas que utilizam transporte público são estudantes. Esse foi um dado que eles tiveram fazendo entrevista. Onde vocês acham que foram feitas essas entrevistas? No ponto de ônibus em frente à faculdade. Então, se você tem uma amostra que você fala só com seus amigos ou só com as pessoas da faculdade, você vai descobrir coisas, mas você vai descobrir coisas daquela amostra, daquele grupo específico, né? Então, se você ficar só em uma amostra muito restrita, se você falar com pessoas de um mesmo grupo, de uma mesma faculdade, de uma mesma empresa, você vai ter a opinião daquele grupo de pessoas. Pense em falar com pessoas diversas, em pessoas de diferentes lugares, de diferentes idades, de diferentes perfis. Esqueça os formulários. A gente viu que alguns de vocês fizeram formulários. Esquece isso. Não façam formulários. Não tem por que fazer formulário agora. Agora é para vocês aproveitarem a oportunidade que vocês estão no programa WC do Instituto TIM. Isso abre portas. É um programa que tem parceria com o NEU da USP e vocês estão fazendo um trabalho de TCC. São 3 pontos muito importantes para vocês conseguirem abrir portas e ganhar um pouquinho de relevância nessas conversas. Falem com pessoas reais. Vai ser incrível. Alguns de vocês já postaram o quão foi bacana falar com pessoas reais. Se ainda não foi bacana para você, é porque vocês ainda não conseguiram se conectar de verdade com as pessoas. Mas o ponto-chave não adianta o formulário. A gente fez 2 entrevistas presenciais e a gente fez 1000 formulários. Cara, eu não vou nem olhar esses formulários, ninguém aqui está preocupado com formulário. O que vocês precisam agora são pessoas reais, conversar com pessoas reais, descobrir problemas, ter conversas profundas. Então, esqueçam os formulários. Se preparem antes das entrevistas, alimentem o ciclo de aprendizado. Esse é um ponto que eu acho que não ficou muito claro. Vocês têm 2 decks diferentes, o deck de entrevistas e o deck que é o deck template, que é o deck de problema, solução, que a gente está adicionando conforme o tempo novas ferramentas e novos conteúdos. A partir desses decks, vocês têm a matriz CSD. A partir da matriz CSD de vocês, vocês têm que estabelecer roteiros específicos. Dentro do deck de entrevista, você tem o roteiro de cada entrevista que você vai fazer. Então, se você vai conversar com uma pessoa, você já pesquisou sobre ela, olhou o LinkedIn dela, viu que ela tem uma experiência em outra empresa, viu que ela tem uma apresentação no TED sobre um assunto bacana, faça um roteiro específico para ela. Tenta encontrar pontos ali que realmente ajudem você a ter uma conversa. Então, faça uma pesquisa prévia sobre esse entrevistado, adapte esse roteiro e, por sua vez, depois de feita a entrevista, atualize os 2 decks. O deck de entrevistas, que é um deck que vocês só vão somar slides, sempre colocar novos slides, e o deck template, que é o deck que vocês vão adicionar ferramentas e atualizar o tempo todo essas ferramentas. Quando vocês subirem esses 2 decks no Drive, cada um na sua pasta, então você tem uma pasta que é deck de entrevistas e o outro que é deck de apresentação das equipes. Então, na pasta deck de entrevistas, suba o deck de entrevistas. Na pasta apresentação dos grupos, suba a apresentação template, que é o outro deck, o deck que você tem todas as outras ferramentas. Ali é um lugar para você subir esses 2 decks e deixar eles lá. Nunca apaguem nada desses decks, sempre deixem eles como eles estão. A gente sempre guarda arquivos disso e isso é usado para evolução de vocês, para avaliação da evolução de vocês. Então, no deck de entrevistas, vocês têm mais ou menos essa carinha. Vocês vão colocar o que vocês querem descobrir, o que vocês querem compreender e qual é o roteiro específico dessa entrevista. Então, sempre atualizem isso e mantenham esse roteiro personalizado para a entrevista que vocês forem fazer. 3 pontos importantíssimos. Observe, converse e faça. O primeiro ponto é
observar de fato o seu segmento de cliente, as pessoas que você está falando, os eventos que você vai, as palestras que você vai. Observe atentamente, veja como as pessoas se comportam, o que elas fazem, do que elas falam, como que de fato as pessoas trabalham ali no dia a dia, como elas resolvem os problemas, que software elas usam, que cara que tem as coisas que elas usam, se elas usam planilhas, se elas falam no telefone, se elas ficam mais na rua, o que elas fazem no dia a dia delas. Converse com elas, então escute muito mais do que fale. Nas conversas é muito mais interessante você deixar aberto para que as pessoas falem e você escute muito mais. E depois tente. Então você sente, você vivencia. Faça o que essas pessoas façam. Peça para fazer. Fala, pô, eu posso dar uma olhada, eu posso fazer junto com você, você pode me ensinar um pouco desse processo. Por quê? Porque quando você fizer de fato as coisas, você vai entender de fato o que o seu cliente sente, qual o tamanho da dor dele e como você pode solucionar isso. Às vezes eu tenho um caminho muito mais simples e como essa pessoa está focada nisso o dia todo, sempre, é muito mais difícil para ela enxergar uma solução. Beleza, como entrevistar? Como fazer essas entrevistas? Pensem que existe um ciclo, né? Primeiro vocês têm que fazer uma abordagem, então pensem em uma mensagem curta que chame a atenção e mostre o que a pessoa é essencial para ajudar. Isso pode ser por chat do Facebook, WhatsApp ou e-mail. Pensem em ligar para essa pessoa ou mandar um áudio para explicar melhor. Normalmente a pessoa ela vai receber a sua mensagem, mesmo que você esteja explicando ali o que você precisa, ela vai te falar, mas não tem como você me explicar melhor? Às vezes um áudio do WhatsApp funciona, às vezes um telefone é melhor. Pergunte para a pessoa o que ela acha mais adequado. Aprofunde um pouco, pedindo dicas e explicando melhor o seu desafio. Então conte por telefone, por WhatsApp, por e-mail, um pouquinho do que você precisa saber, qual é o seu interesse nessa pessoa, o que você já viu sobre o histórico dela que te interessa. Marca um café, um almoço, um happy hour, qualquer tipo de encontro presencial que você consiga conversar com essa pessoa ao vivo e olhar para a cara dela, observar como ela se sente, ver os gestos dela, ver se ela faz careta quando ela está falando de algum problema. Venha preparado para fazer as perguntas certas e observar o máximo possível. Então, leve o roteiro, grave, faça tudo o que você já se organizou para fazer. E o quarto ponto é peça indicação. Então não peça uma indicação, tenta pedir pelo menos 3 indicações, 4, 5 indicações de outras pessoas que ela pode indicar para você falar. Então não necessariamente pessoas iguais a ela do mesmo segmento, com o mesmo cargo, mas às vezes pessoas diferentes de outras áreas, pessoas que têm algum interesse nisso, algum especialista, algum jornalista, alguém que de alguma maneira possa te ajudar. Lembre-se, tente explicar rapidamente por chat ou WhatsApp, um parágrafo no máximo, por que essa pessoa é essencial para você avançar no seu desafio. Não fale de vocês, falem mais dela, tentem puxar um pouco do que ela é importante para você e como que conversar com ela pode melhorar a sua dinâmica, o seu projeto. Você tem que sempre se adaptar ao horário dessa pessoa. Então sempre tente marcar em um lugar e em um horário que seja bom para ela. Ela tem 15 minutos na hora do almoço, vai lá e fala 15 minutos com ela na hora do almoço. Pode ser que esses 15 minutos virem meia hora, 45 minutos porque ela está gostando do papo. Pode ser que vire 5 minutos porque ela não está gostando do papo. E nas duas alternativas você vai aprender muito com isso. Então mesmo que você tenha que se deslocar, que você tenha que adaptar o seu horário, faça o horário local da pessoa. Explique mais em detalhe o desafio e avance para as perguntas e questionamentos no encontro presencial. Então vá preparado. Tenha na cabeça que você precisa sair dali com qual o objetivo dessa entrevista, o que eu preciso aprender. E por último, sempre o ponto da indicação. Pense em meios de registro, então leve bloco de notas, câmera ou gravador. É muito chato quando você está conversando com alguém e a pessoa não está anotando nada. Você se sente jogando seu tempo fora, porque você sabe que a pessoa não vai lembrar de tudo. Mas eu tenho uma memória ótima. Mentira, você acha que você tem uma memória ótima, só que você esquece, você não lembra que você esqueceu. Então não adianta você achar que você tem uma memória ótima. Então grave, anote e tome o máximo de notas possível. Se possível, vá em 2 pessoas. Indo em 2 pessoas, uma conversa e a outra fica na função de anotar e de registrar o que for preciso. Legal, tem um vídeo muito bacana que eu vou indicar para vocês que fala sobre essas perguntas que geram conversas. A primeira delas é, me conte sobre a última vez que você passou por. Isso gera muita conversa.
O que mais te incomodou nisso? Então, né, qual a principal dor dele nisso? Por que incomodava tanto? Como você resolve isso atualmente? E o que falta para essa solução atual ser nota 10? Então, a ideia que esse vídeo traz é don't pitch. Então, não é hora de você ficar falando. Escuta, não é hora de você falar sobre a sua solução, não é hora de você apresentar nada. É hora de você simplesmente conversar e falar com essas pessoas. Só fala de passado e presente. Não adianta falar do futuro, não adianta você falar se eu te vendesse um produto por R$20, o que você acharia? Não adianta. Esse tipo de pergunta hipotética vai te levar para uma tremenda enrascada que a pessoa ela vai te responder qualquer coisa hipotética. E na hora que isso for realidade, vai ser diferente. Então, enquanto vocês ficarem conversando sobre o futuro e sobre possibilidades, sobre planos hipotéticos, vocês vão aprender muito pouco. Foque em passado e presente, o que já aconteceu, o que ela já vivenciou, que dores ela já teve, o que ela já passou por. Então, essas 5 perguntas, elas ajudam muito nisso. Então, esse vídeo ele fala que o ponto principal é focar nas emoções, focar nas dores, focar no que essa pessoa tem de prazer ou no que ela tem de dor em todo esse trajeto, em todo esse projeto dela. Ele fala de 3 P's and 5 Why's. Então, se vocês conseguirem fazer essas perguntas 3 vezes e 5 vezes perguntarem o porquê, vocês vão estar chegando em pontos muito interessantes. 5 porquês é muito bacana. Então pensa que em uma conversa, se você conseguir perguntar 5 porquês, você vai estar chegando de fato em pontos profundos de emoção, pontos profundos que você precisa aprender. Use ao seu favor soluções já existentes ou de outros países. Então, tem uma solução muito parecida com a minha, mas não é igual. Tem uma solução que não é tão parecida, mas tem mais ou menos o mesmo segmento de cliente ou que resolve mais ou menos o mesmo problema. Usa isso, leva isso na conversa, mostra para a pessoa, vê o que ela acha, vê como ela se sente em relação àquilo, como ela se sente em relação ao formato, como ela se sente em relação a como aquilo está apresentado, ao preço. Tenta entender mais da pessoa a partir de coisas que já existem. Se não existe nada nesse país, tente trazer coisas de outros países. Então a gente vai trazer de fora uma solução e implementar aqui? Não, de jeito nenhum. Mas usem essas soluções que já existem como uma forma de alavancar a conversa, como uma forma de conhecer mais. Então mostra um vídeo, mostra foto, mostra coisas que alguém já fez. Tem um grupo muito bacana que é o Horus, que ele inclusive está prestes a fazer uma venda, que é um grupo da primeira chamada. E ele fez exatamente isso. Eles trabalham com realidade virtual e foto 360. Então, para eles conseguirem mostrar para os possíveis clientes deles o que eles querem vender, eles pegaram as imagens que os concorrentes fazem e trouxeram essas imagens para o cliente deles e mostrou, é isso que a gente quer fazer. E aí o cliente entendeu de fato que era aquilo que eles iam fazer e agora eles estão até fazendo um acordo de exclusividade e coisas do tipo. Então é super legal vocês realmente trazerem soluções já existentes. Tragam dos concorrentes, site, fotos e vídeos, assim como eu falei de Horus, a mesma coisa. Tragam coisas, qualquer tipo de material, textos, o site do cara, mostra o site, o que você acha, traz foto, traz vídeo. Nessas soluções parecidas, tenta entender muito bem o que falta nelas e o que elas têm de muito bom. Então, sempre tentar entender o que falta para elas terem uma solução nota 10, que resolve todos os problemas do seu segmento de cliente, e o que elas têm de muito, muito bom, que já está ótimo e que não pode mexer. Se você tirar isso, você vai estar piorando a solução. Se vocês conseguirem entender isso, vai ser ótimo. Quando vocês trazem esse tipo de comparação, é muito bacana para vocês também descobrirem um pouco de preço e um pouco de quanto de valor as pessoas enxergam nesses produtos. Teve uma vez que a gente estava conversando com um pessoal que queria fazer uma estação daquelas de bicicleta e eles tinham que saber qual preço as pessoas pagariam para parar a bicicleta ali, tomar banho, guardar as coisas e ter um lugar seguro perto do trabalho para fazer todo esse trâmite. E as pessoas estavam perguntando, quanto você pagaria por isso? Quando você pergunta isso, você vai ter uma resposta que é uma mentira, porque é um plano hipotético. Então tenta trazer alguma coisa que faça mais sentido. Você pagaria a mesma coisa que você paga por uma mensalidade de estacionamento? Você pagaria o dobro de uma mensalidade de estacionamento? Você pagaria metade de uma mensalidade de estacionamento?
Tem uma outra coisa que poderia ser mais análoga, tipo um Spotify, que todo mundo enxerga mais ou menos um valor ali. Você pagaria 10 vezes o preço do Spotify nesse produto, nesse serviço, nessa solução? Então tente te trazer outras coisas para conseguir entender um pouco do valor que as pessoas enxergam no que vocês estão tentando resolver, né? Ou tenta comparar o problema que vocês estão tratando com outros problemas. Esse é o maior problema que você tem no seu dia a dia? Quais são os outros problemas que são tão grandes quanto esse? Como você se sente com as suas frustrações em relação a esse problema? Façam desenhos, vídeos e fotos que gerem conversas. Pode ser de outras pessoas enfrentando problemas e realidades parecidas, mas vocês podem fazer alguma coisa própria para vocês. Vocês podem fazer alguma coisa muito simples, mas que de alguma maneira você consiga gerar alguma interação mais lúdica ali com o entrevistado. Sobre esses pontos, eu vou postar no Slack esse vídeo, que é muito legal e é super rápido. E tem um artigo que o Arthur indicou, que são 10 páginas, que é para vocês conseguirem aprofundar bastante as entrevistas e que é muito interessante. Aqui tem alguns pontos para vocês lerem um pouco depois. Essa apresentação ela vai estar no Drive, então consultem ela, podem aproveitar esse material como um material consultivo, tá? Beleza, agora a gente chega no final dessa fala e eu acho que vocês vão ter agora de manhã muito tempo dedicado para vocês se organizarem e organizarem as entrevistas, tá? Então, qual que é o ponto que vocês precisam entender? A gente não estaria dando tanto foco e tanto tempo focado em entrevistas se isso não fosse importante. É extremamente importante que vocês entrevistem realmente. É uma coisa que, se vocês não saírem e conhecerem quem são os clientes e usuários de vocês não vão conseguir vender para eles. É uma coisa muito lógica, é uma coisa muito objetiva. Vocês precisam ter interação com esses caras, vocês precisam vivenciar um pouco do dia a dia deles, para vocês, de fato, conseguirem um dia vender para eles. Vocês conseguirem um dia desenvolver uma solução que seja realmente adequada. Então, vai atrás de conversar com essas pessoas. Hoje é sábado, então todas aquelas pessoas que estavam sem tempo durante a semana, talvez elas possam conversar hoje. Talvez elas possam responder alguma coisa hoje, fazer uma ligação, fazer um Skype, qualquer coisa do tipo. Se organizem, peguem essa apresentação e vão fazendo todos os pontos que a gente tratou. Façam um mapa de contatos, organizem as pessoas que vocês já falaram, peçam indicações para quem vocês já conversaram, esqueçam os formulários, tirem eles do ar, não adianta fazer isso, não adianta divulgar mais, não adianta pedir mais respostas. Busquem pessoas para entrevistar nesse momento, vão para a rua, então sai de casa, vai conversar com as pessoas na rua, vai até os lugares, vai observar alguma coisa, mas aproveita esse tempo para realmente se organizar. Se entrevistar não fosse absolutamente importante, a gente não teria tanto tempo dedicado para isso, beleza? Então, para fechar, eu queria de novo reforçar, parabéns para vocês pelas entrevistas que vocês conseguiram fazer. Teve grupo que já quase chegou a bater a meta, isso foi muito bacana, era o que a gente esperava mesmo, show de bola. Teve grupo que teve menos entrevistas, mas a ideia é que com essas dicas e com o workshop de hoje vocês consigam avançar bastante nisso. Se vocês conseguirem chegar às 40 entrevistas na semana que vem, vocês vão conseguir ter muito mais material para seguir em frente e começar a entender melhor o problema de vocês. Então, usem esse tempo, aproveitem bastante e vão para a rua, beleza? Valeu, pessoal. Eu vou estar no Slack, os outros coordenadores também vão estar no Slack para a gente continuar conversando e continuar respondendo ao que vocês tiverem de dúvida. Valeu? Falou! E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso workshop online, né? Vocês já tiveram aí uma conversa com o coordenador de vocês, analisando justamente a pergunta que a gente deixou no ar para vocês, né? Se era manter ou pivotar. E nesse processo todo, vocês acabaram refletindo, entendendo coisas, fazendo estimativas dos negócios de vocês e principalmente entendendo se todas as entrevistas que vocês fizeram até agora, né, que foram mais de 60, né, cada um de vocês, se elas indicam e dão indícios para vocês e fatos de fato que vocês têm um Problem Solution Fit,
que vocês conseguiram alguma coisa, vocês estão pensando em alguma solução que as pessoas realmente querem, que as pessoas realmente estão afim, né? Nesse processo vocês fizeram pequenos pivôs, mas o nosso questionamento todo era se vocês querem fazer um grande pivô agora, porque esse era o momento de mudar e eventualmente fazer a trilha de novo junto com a turma que está entrando, né? Então, bom, se vocês estão assistindo esse vídeo, quer dizer que vocês decidiram manter e avançar. E aí o nosso papo de hoje, né, de agora, e vamos começar agora a entrar numa segunda fase do programa, né, a gente vai falar de testar a proposta de valor de vocês. Então a gente estava trabalhando então com um teste de problemas e a gente está entrando na segunda fase, que é a fase de teste de soluções. Então, como que a gente faz para testar? Porque a gente entendeu que tem um problema. Agora, como que a gente faz para testar, para ver se as pessoas realmente estão interessadas pela solução da forma como elas são e não da forma como elas são de proposta de valor. Então, eu trouxe aqui alguns slides aqui para mostrar para vocês e discutir um pouco como que a gente faz então para testar a proposta de valor, tá? Bom, primeira coisa, né, como eu falei para vocês, a gente estava nesse nosso ciclo, né, trabalhando então com o Value Proposition Canvas, né, trabalhando com personas e jornadas do usuário. Para quê? Para a gente poder entender e aprofundar quem são esses consumidores e principalmente quais são as dores principais deles, o que pega mais e qual o problema vai fazer com que ele tenha o tal do must have, né? Eu preciso ter, porque quando você está com um problema que é um must have para um cliente, né, dentro do job to be done dele, ele acaba querendo comprar isso muito rápido e essa é uma grande estratégia de entrada, mesmo que se o mercado seja maior, não seja esse nicho inicial de pessoas que você escolheu, é uma grande estratégia de entrada, porque essa pessoa está querendo muito a solução de vocês. Então, tanto o Canvas quanto os personas e a jornada, o que a gente fazia? A gente usava ele como base para a gente estudar, levantar nossas hipóteses e testar a campo fazendo as entrevistas. Então, entrevistas, Canvas e todo o trabalho de personas e jornadas servia para a gente transformar em certezas, suposições e dúvidas, e dessas certezas, suposições e dúvidas, a gente testava essas hipóteses e acredito que vocês chegaram, né, justamente na conclusão de agora, que existe um problema real, eu sei que eu tenho um problema real e que as pessoas pagariam para resolver esse problema. Poxa, legal, né? Conseguimos resolver isso, vamos para a próxima fase, né? A próxima fase, ela indica o quê? O que vocês sabem o que vocês vão construir de fato? Ah, não, eu sei, Diogo, é mais ou menos algo assim, assim. Então, mas vocês sabem mesmo quais são as características, né? Se o cliente prefere que seja deitado em pé, né? Como que ele usaria isso no dia a dia, né? Alguns de vocês têm algumas ideias, né? Até porque vocês já trabalharam justamente com esse lado esquerdo do Value Proposition Canvas, né? Que trabalha Products and Services, e muitos de vocês já têm alguma ideia mais ou menos estabelecida na cabeça, que conversaram algumas vezes nas entrevistas, né? No caso, a gente vai aprofundar isso e as próximas entrevistas vão ser justamente para testar isso, né? E descobrir de fato o que vocês vão ter que construir e como, né? E como a gente é uma startup, né? Qual que é o mínimo que a gente precisa fazer sem gastar tanto, né? Então esse vai ser um pouco da discussão do que a gente vai falar agora, tá? Bom, antes da gente aprofundar então no aspecto técnico, né, do que vai ser construído, a gente está transitando, né, do Value Proposition Canvas do lado das pessoas e do problema, e agora a gente vai focar muito do outro lado, que é a proposta de valor. Então vocês estudaram muito os seus clientes, e agora a expectativa é o quê? Que vocês estudem muito a sua proposta de valor e testem muito ela. Por um lado, sim, tem um aspecto técnico, mas por um outro tem um lado de você comparar e fazer uma certa análise da concorrência. Então a gente vai trabalhar com um novo deck. Nesse novo deck a gente vai trabalhar tanto com essa análise das propostas de valores concorrentes, né, estudar, aprofundar e aí começar depois a desenhar então qual que é a nossa proposta de fato, né, de diferencial e começar a testar essa proposta com o cliente, tá? Bom, o primeiro diagrama que vai ter no deck, vocês vão perceber que a gente vai trabalhar com análise de concorrência, seria vocês fazerem, né, o diagrama de proposta de valor dos concorrentes de vocês. Né? Tentarem olhar quem está oferecendo um serviço próximo ou tangencial ao de vocês e desenhar o diagrama de proposta de valor deles. Né? Então, quais os produtos e serviços os seus concorrentes oferecem ao mesmo consumidor que estão disputando com ele o dinheiro dele. O dinheiro dele é finito, é escasso. Então, ou ele compra uma determinada solução ou ele compra uma outra.
né? Então, assim, vocês vão ter que perceber isso. Com que se está disputando espaço, né, pelo dinheiro do seu consumidor, né? Quais os fatores chaves do sucesso e de fracasso que eles têm? E aí o que acontece? A gente colocou aqui os vários desses propostas de valores para vocês pensarem e ao mesmo tempo tem essa curva bem interessante que o pessoal do Alexander Osterwalder fez, que é um gráfico, né, de performance das variáveis em relação às variáveis que você identificou, né, do seu produto, do seu concorrente, para você comparar, né? Isso vem da onde, gente? Isso vem de um livro, então alguns de vocês devem conhecer, se não conhecem, né, eu até convido a ler, que é o Blue Ocean Strategy, né, a estratégia do Oceano Azul. Esse livro ele traz essa ferramenta de comparação para você entender as variáveis do seu produto e dos seus concorrentes e ver qual que é o seu diferencial, o que está trazendo de diferencial mesmo de fato, né? Porque é isso aí que vai atrair provavelmente o seu cliente e é isso que realmente vai fazer ele comprar de você e não do outro, né? E aí eu trago aqui um exemplo, né, de variáveis, né, de um desses diagramas, né, falando, né, do Nintendo. Eu estou comparando, né, o meu Nintendo Wii com o Xbox e o PlayStation, né? Assim, eu não sou especialista em games, então provavelmente aqui eu não vou conseguir fazer uma avaliação qualitativa disso, quando está errado, está certo, mas fica como a cargo de exemplo. Então eu posso comparar o quê? Preço, experiência do cliente, né? Experiência do cliente na minha plataforma, qualidade, o tipo de variedade do meu produto e eu comparo cada uma dessas variáveis comigo e com os meus concorrentes. Então, bom, o Xbox é mais caro, né? Porém, ele tem uma CPU, né, um poder de CPU mais forte de processamento, ao mesmo tempo um poder de GPU também mais forte, né, mas em todos os outros ele já sai perdendo. Bom, se eu falar do PlayStation, ele está meio que intermediário em tudo, talvez só o User Experience ele seja o mais fraco ali, né, o de storage também não tem muita coisa, né. Contanto, o Wii, ele é mais barato, né? Talvez os poderes de processamento menores, ali, qualidade de vídeo menor, né? Mas em termos dos jogos, talvez diversão, né? O ecossistema que existe em cima disso, né? E a experiência dos usuários são incríveis, né? Então, o Wii se posiciona desse jeito, ou seja, eu não preciso, no final das contas, ser o melhor em tudo, isso é importante que vocês saibam. Eu não preciso ser o melhor em tudo, mas provavelmente algumas características minhas vão fazer com que eu ganhe alguns clientes que os meus concorrentes não ganhem. Então tem clientes que estão mais interessados em tipos de jogos diferentes, variedades, no ecossistema da minha plataforma que existe diferentes e na experiência do usuário, né, do que em relação à qualidade de vídeo, por exemplo, que podem ter outros que prefiram isso. E isso também vai segmentar um pouco a sua persona, né, mais ainda. Ele fala, cara, na verdade é esses caras que eu vou atacar porque eles estão valorizando mais o meu diferencial. Tá? Então, analisar esse diferencial da proposta de valor por essa curva de valor é importante. Isso está no deck e a gente vai pedir para vocês fazerem. Tá? Outra ferramenta importante, e aí o Steve Blank traz muito ele, que é o Petal Diagram, né? Como que você faz esse Petal Diagram e qual que é o intuito dele? Então, a ideia é que a gente coloque, por exemplo, a sua empresa no centro, né, do diagrama e que explore os mercados adjacentes os quais vocês acreditam que os seus consumidores estão presentes hoje. Então, às vezes a minha solução não é uma solução que já existe no mercado, eles não sabem como procurar a minha solução, mas eles estão, na verdade, os meus clientes, futuros clientes, estão em mercados adjacentes aos meus, que eu posso explorar e trazer para o meu, né? Então, por exemplo, aqui a gente colocou o exemplo do Slack, né? Se eu for fazer um Petal Diagram do Slack hoje, o que eu posso ter? Então, eu posso ter uma série de empresas, né, e de classificações para esses mercados adjacentes, né, interessantes. E esse diagrama nos ajuda muito a ir conversar com esses clientes, entender essas diferenças entre as ferramentas, por que é interessante e por que não, e eventualmente conseguir convencê-los a vir para o meu. Né? Então, fazer esse diagrama aqui para o Slack, por exemplo, poxa, eu tenho aqui os Business Communication Chats aqui, né? O próprio WhatsApp está aqui, o Hangouts está aqui entre Real Time Collaboration e Business Communication Chat. Se eu for para Real Time Collaboration, tem o Skype aqui direto, né? O Join Me e outras pequenas plataformas aqui. Tem o Online File Sharing, né? Que tem o Dropbox, o próprio o Drive aqui também colocado. Comunicações unificadas, né? E aí todas as soluções Cisco, Microsoft aqui entram bastante nisso.
Task Management, né, o Trello principalmente, o Asana ali misturado entre os dois. Então você consegue tanto colocar empresas muito grandes, né, quanto startups. E é importante que vocês tenham esse mapeamento, gente. Né? Muitas vezes, quando inicia o programa da WC, eu acho que vocês já não estão mais nessa etapa, a gente acha que a gente é único. Né? Não existe outras soluções, a gente é o único nesse mercado. E acreditem em mim, na verdade, muita gente está pensando em muita coisa ao mesmo tempo. O diferencial é a execução e essa qualidade de escolha, né, que vocês estão fazendo durante o programa. Tá? Então o Petadiagram para vocês conseguirem descobrir isso e começarem a entender esse ecossistema que vocês estão inseridos e principalmente qual o diferencial de vocês dentro dele. Tá? Além disso, tem uma matriz que a gente está propondo, né, para vocês analisarem em cima desses concorrentes, né, que a gente consegue estudar um pouco não só as diferenças de produto, mas também, eventualmente, de estratégia dessas pessoas. Então, poxa, eu estou estudando, por exemplo, um app de entregas, né? Então, sei lá, eu vou olhar o iFoods, Uber Eats ou outras empresas do ramo, né, para eu classificar e entender quais foram as apostas deles, né? E, atualmente, quais são os fatores de sucesso que fizeram com que essas plataformas avançassem e quais os fatores de fracasso, porque alguma delas não deram tanto certo, né? Ou um futuro fator de fracasso, porque hoje não está funcionando tanto, com essas reclamações maiores que existem hoje, né? Bom, eu não sou especialista tanto nesse tipo de app, mas eu fiz um levantamento rápido aqui só para ilustrar um pouco como funciona essa ferramenta. Então, por exemplo, o iFoods, né? A aposta deles hoje principalmente em Data Analytics, né? Então eles fazem um estudo muito sério, né, da região quando eles estão entrando, né, e verificam se existe naquela região uma quantidade importante de restaurantes com delivery e se existem pessoas ali que fazem essa demanda mais constantemente. Né? E aí você consegue fazer um pool de restaurantes que entrega para uma determinada região. Se você for para uma região que tem um restaurante que faz sua entrega, não vale a pena. Né? Então você faz um super estudo de dados para poder começar a fomentar, né, o teu app, né, numa determinada região, né, conversando com os restaurantes e com as pessoas que consomem. Fatores de sucesso, então principalmente essas escolhas das regiões que eles vão. Então quando eu entro completo, entrego um serviço completo, eu não corro o risco de ter ruído aí. E o marketing principalmente, né? Então assim, depois de um determinado tempo, a própria iFoods começou a ter um marketing muito direto na mídia tradicional para fazer com que as pessoas começassem a querer experimentar o serviço, né? Bom, fatores de fracasso hoje, né, principalmente com algumas pessoas que comentam sobre o sistema, talvez a baixa UX, né? Então, eventualmente, as pessoas perdem mais tempo tentando escolher dentro de um cardápio do que às vezes ligando e pedindo a sua comida. Então, mas é algo que a equipe já começou a mudar. Novas versões do app já estão trazendo e parece que eles já estão trabalhando bastante no produto, né, e na forma de navegar e escolher os seus produtos que você vai querer entrar. Então, mas é um fator, né, que é um pouco falho ali, que a gente pode identificar, né, nesses bate-papos, nessas pesquisas que a gente faz, né? Uber Eats, né? Então a gente tem uma aposta muito forte aí de marca e frota. Então, puxa, as pessoas já conhecem o Uber, eu tenho uma frota gigantesca de carro, então é uma grande aposta. Poxa, se eu criar, eu só vou colocar ali um sistema de entrega em cima, eu já tenho tudo pronto, né? Fator de sucesso, novidade. Né? Então, o fato de ser uma novidade, as pessoas quiseram entrar. Putz, Uber Eats, deixa eu experimentar isso. Né? O fator de fracasso. Né? Provavelmente o carro é mais difícil de locomover nas cidades, então a entrega provavelmente tem uma demora maior, né, do que a moto, que consegue eventualmente passar por outros lugares, né, de mais fácil acesso. E até para parar, né? Estacionar uma moto ou estacionar um carro em determinadas regiões é completamente diferente. Então, isso faz com que, eventualmente, a experiência depois do Uber Eats não seja tão interessante quanto a dos outros aplicativos. Então, o fator de sucesso a novidade é um fator de sucesso interessante? Mas ela não se sustenta se você não entregar. Bom, então assim, isso foi uma primeira análise, só para mostrar para vocês como esse tipo de diagrama funciona, para a gente analisar também como a gente pode se posicionar nisso, tá? Bom, ok, já falamos então de comparar a nossa proposta de valor
com as outras propostas de valor, para a gente entender qual que é o nosso tal diferencial, porque isso vai fazer com que a gente não precise atacar tudo ao mesmo tempo. Eventualmente a gente ataca só o nosso potencial. A gente está interessado em restringir, né, diminuir o nosso escopo de projeto para que ele seja o mínimo possível, que entregue o maior valor possível. Então essa análise concorrencial faz com que vocês entendam isso, né? Tipo, qual que é a minha maior valor que eu posso entregar para esse cara com o mínimo de recurso possível, né? E aí, o que a gente vai tentar agora fazer, né? A gente vai começar, de um lado, quando a gente estava desenhando, né, o Customer Segment, a gente estava usando personas e usando jornadas de usuário para entender o dia a dia deles e onde estavam as dores. Agora, como a gente está trabalhando muito a proposição de valor, a gente vai fazer um diagrama parecido, né, desse dia a dia do usuário, só que agora focado o quê? Em como seria, né, essa interação desse usuário com a sua ferramenta. Né? Então, assim, a gente vai criar uns fluxos para poder entender, né, junto com o seu coordenador, como que vai ser esse fluxo e questionar ele, né, qual que é a melhor forma de fazer esse fluxo, tanto usando a ferramenta, o seu produto, o seu serviço, quanto até como o cliente vai comprar, como o cliente vai usar e quando o cliente vai, né, sei lá, descartar, vai indicar para outras pessoas, etc. Então, é preciso fazer esses diagramas dinâmicos. Então, o que a gente chama de diagrama de uso, né, para você usar, fazer relações com o uso da sua ferramenta, e ciclo de vida, que mostra desde a compra até o final. Então, é importante saber como o cliente vai conhecer, engajar e pagar pela sua proposta, faltou um R ali, em quais situações e como ele usará o seu produto, né? Então é importante analisar todas as situações e criar esses fluxos, essas histórias de usuário, né? Eu falo user stories aqui, fazendo referência para quem conhece em desenvolvimento ágil, né? Que é um pouco diferente a ideia do user stories, mas que cabe também aqui para a gente conseguir discutir e evoluir as histórias adjacentes ao uso da sua ferramenta. E no final, depois de usar, né, o que ele faz com isso? Né? Ele termina, ele descarta, ele chama outra pessoa, ele usa de novo, ou é uma ferramenta de um uso só, né? Eu uso uma vez e não uso mais. Então, como que vocês estão pensando, né, essa ideia de vocês? Bom, aqui eu trago uma ferramenta possível, chama Blueprint, né? Ela geralmente é aplicada mais para serviços do que para produto, mas de qualquer jeito ela traz uma ideia interessante aqui de experiência de uso. E é por isso que ela vai ser uma ferramenta do nosso deck, né? Óbvio, vocês podem adaptar como vocês sempre adaptavam o antigo deck. Mas o interessante dessa experiência de uso macro, né, e das histórias que vem a partir desse diagrama é que você tem as fases, então fase de engajamento, uma fase de começar a testar, depois uma fase de uso de fato e depois uma saída, né? E aqui você coloca principalmente uma linha de interação. O que é essa linha de interação? É o que a gente chama que separa o front stage do backstage, ou a linha que interage com o usuário e o que está por trás escondido. Né? O que está por trás escondido, se for serviço, é uma mistura de, né, computador, máquinas, artefatos com pessoas. Então tem pessoas envolvidas para fazer uma operação acontecer. Nem tudo é automatizado, sempre vai ter pessoas para fazer alguma coisa de fato, mas talvez o core do seu produto seja automatizado, é um produto de engenharia. Então, em cima, a gente tem essas atividades externas que interagem com o seu produto, né? E embaixo a gente tem as atividades internas, né? E as pessoas relacionadas a isso. Como que a gente faz? Né? Vou trazer aqui um exemplo de um sistema online, né, qualquer, então assim, de compras, né, provavelmente. Então eu tenho aqui, por exemplo, o que a gente chama de front stage, que fica na frente, e o backstage, né? Aqui no caso o backstage é totalmente automático, né? Só computador que a gente está falando, e uma interface de usuário intermediária. Então a gente tem uma linha de interação e o que a gente chama de linha de visibilidade, né? A linha de interação é onde fica a interface com o usuário e a linha de visibilidade é onde as pessoas não vão enxergar mais, né? Tem um algoritmo rodando ali atrás, tem pessoas correndo, buscando e depois trazendo a informação para ela. Então assim, a linha de visibilidade às vezes pode ser máquina ou pode ser pessoas entregando a mesma coisa, tá? E aí o que acontece? Quando eu faço esse blueprint, então eu tenho o customer ali, que ele faz o acesso online do serviço, né? E aí a minha interface apresenta, né, um novo serviço, ele vai ter que tomar uma decisão
qual que ele vai escolher, ele seleciona, faz o registro, manda a informação e dentro do meu backstage ele vai criar um novo serviço, né, uma ação. Aí ele vai lá, apresenta um formulário mensalmente, seleciona um número tipo de compras que ele vai querer, faz esse pedido para a plataforma, que cria uma lista. Então, assim, vocês estão seguindo aqui o fluxo, né? No final, ele toma uma decisão, confirma, né, o plano de compra, a interface mostra para mim e ele registra. Então, assim, mais do que copiar assim, esse sistema, esses símbolos, etc., o que a gente quer que vocês façam é que vocês pensem sobre como vai ser esse fluxo de uso da plataforma e também o fluxo do ciclo de vida e que vocês tragam isso para a gente discutir no deck, né? Que a gente discuta isso nas sessões invertidas com o seu coordenador, para a gente entender se realmente o que vocês estão propondo aqui é realmente a proposta de valor que vocês estão oferecendo. Isso é importante, tá? Bom, e aí disso, o que acontece? Vocês começam a desenhar, então, as concorrências, entender qual que é o diferencial de vocês de fato. Vocês começam a questionar, né, se o fluxo de entrega de vocês e a experiência completa de uso do que vocês estão propondo está relacionado a isso de fato. E você começa a enxugar, né? Então, a ideia é que a gente... Né, existe um livro muito famoso, eu vou comentar até agora dele, que é a Startup Enxuta, que é isso, assim, as startups, elas fazem um mínimo de esforço para ganhar o máximo de informação e aprendizado, né, e esforço aí pessoal e esforço financeiro também, a gente está falando de recurso financeiro aí também. Então, o AWC tem recursos aqui importantes para vocês, mas o mais importante que vocês têm que aprender é quando a sua startup estiver rodando, é vocês terem essa mentalidade. Qual que é o mínimo de coisa que eu preciso fazer para aprender o que eu preciso, tá? Então, qual que é a minha solução mínima? Como que eu vou chegar nisso, né? Então, de novo, voltar para o Value Proposition Canvas e olhar aquela lista de produtos e serviços que vocês estão dizendo que oferecem esses ganhos, esses criadores de ganhos, e que oferecem esses aliviadores de dores que vocês também colocaram. Tudo isso tem que fazer sentido, gente, né? Os produtos e serviços que vocês listaram têm que estar ligados aos criadores de ganho. E esse criador de ganho, quando você compara com criadores de ganho, né, de outras empresas, você tem que entender que aquilo é diferencial. Então, conforme vocês forem tirando ganhos que talvez vocês não precisem fazer nesse primeiro momento, a lista de produtos e serviços também vai diminuir. E aí a gente vai conseguir ter uma lista mais consistente de coisas que vocês precisam fazer de fato, tá? E aí, a ideia, então, como eu disse, né, é minimizar a perda de dinheiro e tempo, né? Então, a startup funciona assim, tem que ser muito rápido, muito intenso e minimizar a perda de dinheiro e tempo. Então, a gente precisa testar e validar essa proposta de valor com experimentos reais. Então, eu preciso testar com meus clientes. Vocês já foram fazer entrevistas e tal, mas agora a gente está começando a falar de outra coisa. A gente está falando de entrevistas, a gente está falando de experimentos, né? E para isso, para fazer um experimento, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguma coisa concreta, né, que a pessoa consiga avaliar aquele serviço ou aquele produto de algum jeito em vários níveis diferentes. Então, muita coisa na literatura, e vários de vocês já ouviram falar, a gente até já publicou algumas coisas ali no Slack, do tal do produto minimamente viável, né, o MVP. Trouxe aqui uma definição rápida, então vai o menor conjunto de funcionalidades que dá o maior retorno em termos de pedidos, aprendizados, feedbacks, falhas, etc. Ok. O MVP é um bom conceito, a gente gosta deles, mas eu gostaria, assim, existem muitos problemas que as pessoas tentem aplicar o MVP ou a ideia de MVP e acabam falhando. Isso é muito comum na nossa experiência da AWC, a própria linguagem do MVP acaba confundindo um pouco as pessoas. Então a gente tenta evitar chamar as coisas de MVP, a gente tem preferido a ideia do experimento e a gente tem preferido também trabalhar com a ideia de protótipos, e eu vou explicar isso para vocês. Mas existe um artigo muito interessante que faz sentido já para a gente fazer a nossa primeira pontuação aqui, é que o MVP ele não é um produto, ele é um processo. Então tem um artigo, a gente pode compartilhar com vocês pelo Slack, né, que fala exatamente isso. O MVP ele tem que ser pensado não como a construção de um protótipo só, mas como a construção de um aprendizado, a construção de uma experiência que faz com que vocês aprendam e validem as hipóteses de valor de você ou não. Então, muitos nós, engenheiros principalmente, a gente costuma pensar no MVP como um protótipo para eu testar qual que é a minha
qual que é a minha precisão do meu GPS, eu preciso testar isso. Não, isso aí não é MVP, eu preciso testar valor, preciso testar com o cliente. Né? Ah, não, mas eu preciso fazer o meu protótipo assim. Mas por que você está fazendo esse protótipo assim se isso não vai te dar nenhuma informação nova na hora da sua experiência? Então, o fato de a gente falar que não é um produto, é um processo, ele muda completamente a noção. Então é importante que vocês entendam isso e por isso que a gente prefere a ideia de experimentos. Quais experimentos vocês precisam fazer? E aí eu trago aqui um ponto importante do Steve Blank, uma frase interessante, porque como a gente vai começar agora a parar de só fazer entrevistas, que foram técnicas que a gente aprendeu, a gente vai começar a desenvolver algumas coisas também. Então a gente vai começar a articular mais conceitos de engenharia, né, que vocês vivenciaram todos esses anos aí, para poder entregar o que a gente está esperando. Né? Então, muito das coisas que a gente vai trazer aqui de desenvolvimento de protótipos, etc., tem a ver com o movimento ágil. Né? Então, metodologias ágeis. A gente não vai usar diretamente isso, né? Quem conhece, legal. Quem não conhece, fiquem tranquilos, a gente vai evoluir. Né? Mas uma frase do Steve Blank é interessante, que ele fala assim, ó, a mistura do Customer Development, que é esse processo que a gente vivencia na WC, né, do empreendedorismo científico, e da engenharia ágil, ele aumenta muito, né, as chances de sucesso do nosso produto. Porque a gente está indo muito à frente do cliente e a gente está diminuindo muito a necessidade de dinheiro e eliminando perda de tempo, energia, dinheiro e esforço. Então, o quanto antes a gente conseguir evoluir rápido, girar isso, desenvolver rápido esses MVPs, esses experimentos, né, a ponto de a gente chegar e checar ao máximo a nossa proposta de valor, mais rápido a gente vai chegar no sucesso e ter clientes de fato comprando o que a gente está querendo oferecer. Bom, agora a gente precisa definir, né, qual é a solução mínima de vocês que resolve essas dores. Né? Então, quando vocês chegarem nessa lista, né, as 10 funcionalidades principais que complementam a visão do produto, né, a gente está conectado com os benefícios que são esses criadores de ganho e os aliviadores de dores. Né? E aí você vai conseguir pegar dessas listas mínima e conseguir transformar em histórias. Conseguir transformar, né, em fluxos e conseguir depois transformar isso num pequeno projeto, eventualmente, que vocês vão construir mais para frente. Tá? O objetivo principal dessa fase, principalmente desse deck que a gente vai falar, é conseguir early adopters. Né? Então, ainda se conseguir um cliente, melhor ainda. Né? Mas no final das contas, é alguém que fala, putz, gostei, topo testar. Né? Vamos tentar fazer. Né? Se você conseguir 2, 3, melhor ainda, porque vocês têm 3 visões diferentes, né, de pessoas que toparam utilizar a sua plataforma. Ah, pode ser com pessoas que a gente já entrevistou no passado, que talvez tenham interesse? Sim, aliás, eu acho que devem, né? Vocês devem recontactar essas pessoas, mostrar a evolução de vocês e trazer, olha, é isso aqui que a gente está querendo construir. Vamos testar, o que você acha? Você pode me ajudar? Vamos tentar fazer isso juntos? Né? E evoluir essa aprovação das hipóteses de valor de vocês. E aí, mas como que eu vou testar? Né? Vou criar experimentos. E como que eu crio experimentos? Tem aí um trabalho muito interessante orientando, né, do Steve Blank, chamado Eric Rice, que pegou toda essa teoria do Customer Development e misturou um pouco com o desenvolvimento ágil e transformou e criou, né, a Lean Startup, né, ou Startup Enxuta, que virou toda uma literatura básica, né, dos empreendedores. Então, se você nunca ouviu falar, né, você vai ouvir falar bastante de Lean Startup. Né? E uma ideia básica, né, do Lean Startup é esse ciclo do Build, Measure, Learn. Né? Então, como que eu testo a solução? O que é um experimento? Né? Qual que é a relação desse meu MVP ou desse protótipo com o meu experimento e como eu relaciono essas hipóteses que eu quero testar? Então, na verdade, isso a gente vai aprofundar no próximo workshop, vai ter uma palestra específica para falar sobre experimentos, mas eu preciso dar uma ideia inicial para vocês desde já, para que a gente, entre esse workshop e o próximo, a gente já faça alguns deles, tá? Então, o experimento ele tem essa noção do Build, Measure, Learn, mas dificilmente as pessoas pensam invertido. Né? O que eu quero dizer pensar invertido? Antes de construir para medir e aprender, eu preciso, entender o que eu quero aprender. Isso tem a ver com o quê? Com as hipóteses de vocês. Né? Quais hipóteses de valor vocês têm que vocês querem testar? Então, é aí que está o que vocês querem aprender. 2,
qual o tipo de teste, né? Passou, falhou, principalmente. Puta, eu passei, né? Sei lá, falhou, não funciona mais. Depois, entre 10 pessoas, 7 pessoas falaram que essa funcionalidade é inútil. Né? Isso é um teste passou-falhou? Vocês vão definir qual que é o teste passou-falhou de vocês, né? Que vai indicar se uma proposta, se uma hipótese de valor de vocês é válida ou não. E depois vocês vão pensar como eu crio esse experimento. E de novo, experimento não é necessariamente produto. Vocês podem fazer um experimento sem ter tecnologia nenhuma. E é isso que a gente vai provocar vocês. Né? Depois de um certo aprendizado, é importante sim ter um produto que mais parece com o real para que vocês tenham aprendizados reais. Mas no início, vocês podem ter experimentos que não tenham quase nada de tecnologia, investimento, nada. E vocês vão aprender muito e tomar decisões muito rápidas só com isso. Tá? Então, uma coisa importante é, para que vocês entendam, eu não quero testar a tecnologia, eu não quero testar se meu GPS tem uma precisão X, eu não quero testar se determinado Arduino ou tecnologia tem o fit melhor com a minha solução. Tá? Eu quero testar a hipótese de valor do meu cliente. É óbvio que vocês precisam ter isso na cabeça, né, na hora de pensar a solução, vocês precisam ter uma noção técnica minimamente para pensar que aquilo vai poder ser construído, né? Ou conversar com professores de vocês que vocês têm acesso. Mas o mais importante é, eu tenho um protótipo de funcionalidade mínima, né, nesse desenho aqui, e eu tenho um experimento. Né? Então, o experimento é maior do que esse protótipo, e é preciso que vocês tenham noção disso e entendam isso muito claramente. Tá? E aí a gente vai sair então do nosso velho fluxo, né, de entrevista, velho proposition canvas, né, e os nossos desenhos de certezas, suposições e dúvidas para um teste de hipótese, para um outro caminho. A gente vai começar a entrar para experimentos reais, então a gente vai começar a criar alguns experimentos reais ali. A gente vai adicionar uma nova ferramenta além do CSD que chama matriz de amarração, que vai ser tratada também na semana que vem. E além de fazer as testes de hipótese, isso vai começar a gerar alguns requisitos de projeto. Né? Requisitos de projeto de engenharia. Então, alguns de vocês também já estudaram isso, estão estudando isso, né, numa fase até mais para frente. É depois que eu tenho os requisitos de cliente bem definidos, como que eu construo isso. Né? Mas, por hora, a gente vai validar as hipóteses e esses requisitos com esses experimentos reais. E é isso que acontece. Então, você tem a sua proposta de valor, você vai ter aí uma ferramenta que vai equipar ao CSD, que chama matriz de amarração, para fazer os testes, a gente vai falar depois disso, que vão ajudar você a criar experimentos reais e começar a transformar coisas em certezas. E esse looping, ele fica acontecendo, né? Você vai testando, vai modificando as suas ferramentas e criando outros experimentos até chegar uma hora que as suas certezas em relação à tua proposta de valor, né, dos seus produtos e serviços, vão se transformar em requisitos de projeto e virar um protótipo, um primeiro MVP, até você construir, né, os seus primeiros protótipos de engenharia e começar a ter o seu produto de fato e testando isso em experimentos reais diferentes, né, e evoluindo essa plataforma, conseguindo outros early adopters e finalmente conseguindo um cliente. E aí o que eu vou falar minimamente para vocês, né, não vou falar mais, eu vou falar do primeiro tipo de protótipo que a gente vai usar, né, semana que vem de novo a gente vai falar dos outros tipos, mas a gente vai falar do primeiro, o mais básico, o mais simples, que é o protótipo de guardanapo. Você precisa de zero de tecnologia quase para iniciar ele e para testar com o seu cliente. Tá? A ideia da comparação do guardanapo, ela tem a ver até com aquele papo que existe, né, de startup, que você está num café e que você quer vender, quer trocar uma ideia com alguém, mostrar o teu produto e você desenha num guardanapo. Né? Olha, essa aqui é a minha ideia, o que você acha? Né? E você já valida uma série de coisas só com esse desenho. Então é nesse caminho que a gente está indo, né? Para um caminho muito simples de mostrar a solução de vocês num guardanapo. Claro, né? Não vou pedir para vocês desenharem um guardanapo, é uma analogia. A gente vai trabalhar aqui com coisas nesse nível sem engenharia, tá? E aí tem uma frase muito forte que a gente gosta do Paul Graham, que é o fundador da Y Combinator, aceleradora, a primeira aceleradora e talvez uma das mais importantes dos Estados Unidos, que ele fala assim, do things that don't scale. Ah, Diogo, quer dizer que você é contra a escalabilidade das soluções? Não, não é isso, gente. Na verdade, a gente gosta de startup que realmente tenham escala, que cresçam rápido, etc. Né? Apesar de a gente achar que isso às vezes é muito exagerado dentro do mundo de startup. Mas não é isso que o Paul Graham quer dizer, não é isso que a gente quer dizer. Né? Do things that don't scale quer dizer que no primeiro momento, quando você vai construir a sua solução,
você tem que fazer tudo na mão, né? Faça o máximo possível na mão, né? Simule as coisas o máximo possível antes de começar a construir. Porque quando você simular essa entrega para o cliente, naquela linha de visibilidade que a gente estava falando, né? Aquela linha de visibilidade, ele não sabe se é máquina ou se é pessoa, né? Mas você está fazendo muita coisa na mão e aprendendo com o processo. Quando você se tornar especialista nesse processo, aí você consegue facilmente criar um software, um robô, alguma coisa que automatize, treinar pessoas, etc., para poder fazer esse trabalho de uma forma muito mais padronizada e mais efetiva. Mas no primeiro momento não faça isso. Então no começo do Things That Don't Scale. Tá? E aí eu trago um exemplo aqui, eu não vou ler na verdade a história, mas eu deixo para vocês lerem depois com calma ou verem um vídeo deles na internet que é muito interessante contando a história deles do início, que é o DoorDash. Né? Eles são uma empresa de delivery, né? Mais na linha também, né? do iFood e etc., de comida nos Estados Unidos. Né? Eles começaram lá no Vale do Silício e a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi juntar um monte de menus de vários restaurantes da região num PDF, né? Subiu uma landing page, para quem não sabe o que é uma landing page, é uma página única, né? Não é uma página complicada, é uma página única, lisa, né? Com poucas informações ali, e chamaram isso de pauloautodelivery.com, né? Que era ali no Vale do Silício. E colocaram isso com uma forma mega despretensiosa, não vai dar em nada, né? Sei lá, vamos fazer. Fizeram isso e no primeiro dia, né, que eles subiram a página, teve uma primeira ligação de alguém. Né? Quando alguém ligou, eu disse, e agora? O que a gente faz? Né? Um olhou para o outro, né, e falou assim, a gente entrega. E foi o que eles fizeram. Né? Foram lá, alguém pediu, o cara ia pagar em dinheiro, eles foram até o restaurante, né, pelo pedido da pessoa, com o carro deles, pegaram o pedido dessa pessoa e foram com o carro, entregaram na casa da pessoa e receberam por isso. Nossa, Diogo, mas foi super ineficiente. A gente não está analisando isso ainda. Né? Com esse processo, eles começaram a entender, né, a importância do menu, da escolha, a importância dos diferentes tipos de pagamento, né, e talvez de ter uma maquininha ou não, ou de ter um sistema de pagamento online, ou o que seja. Na verdade, tudo isso que eles fizeram na mão e durante um bom tempo eles rodaram de uma maneira bem assim, Things That Don't Scale, de forma não escalável, para entender. E aí com isso eles conseguiram criar um software que esse software resolvia várias dessas coisas de uma forma inteligente e aí sim escalável. Então primeiro, do Things That Don't Scale. Esse é um mantra importante. Tá? E aí o que vai ser esse protótipo de guardanapo, essa coisa que não é escalável, etc. Né? Pode ser uma apresentação, então você fiz um PowerPoint aqui, que na hora que eu for fazer uma conversa com esse possível early adopter, né, eu converso um pouco com ele e falo, cara, posso te mostrar aqui qual que é a nossa solução? E aí você chega a mostrar detalhes, né, a conversar com ele sobre os detalhes da solução, olha, vai fazer isso, depois entra aqui, depois mostra aqui. Crio, eventualmente, se for um app ou alguma coisa, imagens que represente isso, não façam só em bullet points, mas desenhos, imagens, fluxos que deixem claro o que vocês estão entregando. Né? Pode ser também uma maquete, imprimir numa 3D que tem na minha faculdade, né? E aqui tem uma coisa simples que eu posso, né, colocar no braço do cara, né, se ele for fazer alguma coisa na rua e é um wearable que vai estar preso a ele. Poxa, legal, é isso aqui para demonstrar. Poxa, Diogo, mas não tem eletrônica, não tem nada. Não importa, né? Você faz o wearable e depois você mostra, vai sair na tela dele isso aqui. E você mostra no seu computador o que sairia na tela, né, do seu wearable, né? Um exemplo. Né? Pode fazer em isopor, em papelão, né, do que vocês acharem melhor para conseguir mostrar fisicamente, se for um produto, como isso vai funcionar, né, para as pessoas terem uma certa mínima interação. Né? Eventualmente a gente pede até para o cliente, cara, é isso aqui. Olhando esse produto dessa forma, como que você usaria? Só observar como essa pessoa usaria esse protótipo muito simples já vai te dar muitos insights de coisas que vocês precisam melhorar. Pode ser também um vídeo explicativo, né? A história do Dropbox, quem não conhece, a gente vai até comentar eles na semana que vem, foi explicando a ideia deles sem ter um código de linha programada, né, online. Só, ele vai fazer isso, a tela vai funcionar assim, e o vídeo é muito dinâmico, 3 minutos, acessa muita gente e dá muitas respostas, né? Feito por eles mesmos, né? Sem precisar contratar ninguém. Ou mockup online, é um app, tem alguns softwares de mockup que eu posso fazer e fingir que o app está funcionando, não tem nada por trás, não tem base de dados, não tem nada, mas eu consigo já mostrar alguma coisa para esse cliente e ver a reação dele. De novo,
né? Protótipo é diferente de experimento. Separem isso, né? Uma coisa é fazer um protótipo desse, outra coisa é você planejar na hora que você for entregar para ele o produto e mostrar como que você está medindo as reações deles e as sugestões deles para ver se a sua proposta de valor passou ou falhou, tá? Importante, o protótipo inicial, o protótipo de guardanapo, ele é feio, tá? Não precisa ser bonito. Mas ele não pode ser tão feio a ponto do cliente não querer aprofundar ou testar, tá? Então, assim, ele é feio, sim, mas ele não pode ser tão feio a ponto disso afastar ele. E ele é básico, super básico, mas não tão básico a ponto de que a pessoa não entenda, né, ou desvalorize a proposta de vocês. Então, fiquem com isso em mente na hora que vocês forem criar esse protótipo de guardanapo de vocês. Aqui eu tirei uma imagem do novo deck, então vocês estão recebendo agora 2 decks novos. Tá na pasta de vocês ali do Drive. Um deck focado para vocês testarem solução. Antes o deck era focado em testar problema. Agora testar solução. E um novo deck que vai substituir o famoso deck de entrevistas, que vai ser o deck de experimentos. Tá? Então aqui tem em cima o número 1, 2 e 3, que a gente vai explicar na semana que vem. Né? Por hora eu quero que vocês se concentrem só no 1, que é o de guardanapo. E aí vocês vão fazer testes durante essa semana, né? Vocês vão descrever como que foi esse teste, as métricas que vocês usaram para definir se passou ou falhou alguma hipótese que vocês tinham nesse teste e quais hipóteses que vocês estão cobrindo com esse teste. Né? Tem um outro slide no próprio deck, vocês vão ver que é para fazer o reporte dos aprendizados desse experimento, tá? Mas, principalmente, então, vocês vão ter que fazer experimentos nessa semana. A ideia é que sejam experimentos simples, quase como extensões das entrevistas que vocês estavam fazendo. Quase que marcar um novo bate-papo com uma pessoa que você já conheceu, mas para falar num segundo assunto, não para falar de problema, falar de solução. Então, é para apresentar a ideia, trazer como funciona, ver as reações e perguntar eventualmente para as pessoas o que elas fariam para melhorar essa solução de vocês. Tá? Importante, a ideia é que vocês façam 10 experimentos nessa semana. Tá? Então, assim, depois o Miguel vai comentar com vocês no final do dia, mas a ideia é que vocês completem aí essa semana com 10 experimentos e subam o deck de experimentos também já atualizado e o deck novo. Tá? E agora, o que vocês vão fazer, né, nesse nosso próximo trabalho? Vocês vão trabalhar nesses 2 decks, então, principalmente o deck de testar a solução. Então, pegar as ferramentas que estão ali, que eu apresentei agora para vocês, e começar a pensar e estruturar como que é essa solução de vocês, qual a proposta de valor e qual seria uma primeira ideia de fluxo de usuário e também qual que, por enquanto, vocês acham que é as funcionalidades mínimas para você fazer o protótipo de guardanapo. Tá? Importante, tem alguns slides ali nos decks que a gente vai comentar só na semana que vem. Então, esses slides que a gente vai comentar só na semana que vem, por favor, não preencham. Se quiserem, até nesse momento, até apaguem, né, para a gente não usar. Né? Então, é isso, gente. Para fazer os decks, concentrar agora, evoluir essa etapa e depois sentar de novo com o coordenador de vocês para fazer a sessão invertida e ter feedbacks. Tá ok? É isso. Obrigado, bom trabalho aí para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Tá um pouco corridinho hoje, mas não tem problema não. A gente aos poucos vai pegando o jeito aí para conseguir fazer aí todas essas ferramentas, né? Todo esse conteúdo que tá vindo da WC aí para vocês. Cada vez mais vocês estão entendendo como trabalhar o usuário, como trabalhar os atores, como trabalhar os stakeholders que estão em volta do cenário de trabalho de vocês. Não sei se vocês lembram, eu sou o Miguel Chaves, dei uma palestra sobre User Obsession, ou melhor, Stakeholder Obsession, né, que é aquela obsessão por todos os atores do nosso negócio. E vou falar um pouco mais como essa obsessão pode ser feita hoje através de 2 ferramentas muito básicas. Uma ferramenta é o Persona e as outras ferramentas é as jornadas. Já escutei aqui dentro que muitos de vocês já perguntaram sobre como desenhar personas, deveriam desenhar personas, alguns até falaram sobre as jornadas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é interessante ter esses 2 nomes, essas 2 ferramentas bem implementadas. E claro, tem vários materiais aí na internet, depois se vocês quiserem olhar um pouco mais, ou se não, simplesmente converse com seus coordenadores sobre isso, tá bom? Eu vou começar falando um pouco sobre os personas, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza para
estudar os atores do nosso negócio, né? As pessoas que estão relacionadas ao nosso negócio. Essas personas a gente chama muito de modelo estático, né? Pensa que é o modelo dos atores de forma parada, né? Eu quero entender como esses atores do nosso negócio se relacionam. Eu quero entender quem são eles. Eu quero entendê-lo de forma qualitativa o que eles fazem. Só que aí a pergunta eu faço, qual que é a diferença de um persona e um segmento de mercado? Tá? A persona, você tem que trazer muito mais ele como, identificando como se fosse uma pessoa. Você tenta até trazer um pouco mais, até trazer um minutinho, pessoal, só um momento. Pessoal, alguém pode me ajudar? Tá acabando a bateria no meu laptop. Obrigado. Então, o segmento de mercado, você traz muito mais números relacionados, você traz muito mais data relacionada, traz muito mais a idade dessa pessoa relacionada. Então, você traz muito pessoas de 20 a 40 anos. Você fala pessoas de 10 a 30 anos. Você fala, pessoa de uma região de São Paulo. Você fala de pessoa de uma região do Sudeste, uma região do Nordeste, uma região do Norte. Quando a gente está trabalhando com personas, não. A gente quer realmente personificar essa pessoa. A gente quer dar um nome para ela, a gente quer dar uma característica para ela, a gente quer dar um tipo de perfil para ela. Então, quando eu falo de persona, eu dou um nome para ele. Eu falo, ele é o adulto e ele tem uma característica muito forte. Eu sempre simbolizo com uma característica muito forte. Ele é o hipocondríaco, ou ele é a Rosa, é a musa fitness. Ele é o José, que é o coitado, nem aqui no ponto, né? Bom, e aí, para construí-lo, a gente simplesmente faz um template, né? Então a gente coloca um template, que é a definição do persona. A Anabelle sabe. Que é, por exemplo, o Ricardo, no caso ele tem um cargo gerente de marketing, que nem vocês podem ver aí no exemplo, que é a idade 38 anos, tempo na função ele tem 5 anos, e a formação dele é administrador com MBA em marketing. Então eu coloquei o nome dele e eu coloquei quais são as funções do que ele faz e eu coloquei qual que é o cargo dele. E o interessante, eu começo a falar um pouco mais sobre ele. E quando eu falo um pouco mais sobre ele, vocês rapidamente conseguem entender ou conseguem ter alguma ideia de quem pode ser essa pessoa. Então, no caso, ele é responsável pelo desenvolvimento de estratégia de relacionamento com diversos públicos da empresa, especialmente com os consumidores de produtos alimentícios, tá? E quais problemas ele enfrenta? Então aqui a gente traz uma questão de problemas deles, né? O Ricardo tem dificuldades para obter resultados efetivos na comunicação com o público consumidor da empresa onde trabalha. Está em busca de novas ferramentas para fidelizar atuais e atrair novos clientes. Então eu estou cada vez mais trazendo informação sobre o Ricardo de tal forma que você personifique ele. Mas o Ricardo não é uma pessoa que vocês entrevistaram. Ele é um padrão de pessoas que vocês entrevistaram, tá bom? Então isso você começa cada vez mais a entender quem é esse persona e começa a desenvolvê-lo como uma pessoa do seu negócio. Bom, trazer um outro exemplo aqui de uma persona que é a doutora Cláudia, tá? E aí vocês podem trabalhar diferentes templates, diferentes modelos que vocês tenham. Aqui no caso, esse template aqui, ele trabalha até fotos da rotina da doutora Cláudia. Ele trabalha também aonde a doutora Cláudia costuma ir, que nem no caso, como vocês podem ver na foto, ela costuma ir no cinema, ela costuma comprar em sites da internet, ela vai num lugar específico de supermercado. A doutora Cláudia nada mais é do que formada em medicina na USP, então ela se formou em 1964, então eu não trago necessariamente um grupo de idade, né? De 18 a 25 anos. O que eu fiz aqui, eu já trouxe que ela nasceu em um certo momento. Quando eu falo que ela nasceu em um certo momento, eu consigo distinguir como pessoa. Então vocês estão entendendo cada vez mais qual que é a diferença entre segmento de mercado e persona? Então no caso essa é a doutora Cláudia, tá? Então trazendo um pouco mais assim, até quais são as coisas que ela compra, trazendo um pouco mais até o que ela faz no dia a dia, isso que a gente busca muito intensamente como persona. Cada vez mais vocês vão ver aí templates do persona de vocês, tá? Então eu vou trazer aqui daqui a pouco alguns templates. Só me dá um minuto, por favor. Bom,
como por exemplo eu falei do Rodrigo antes, do Felipe antes, tá? Então no caso, o persona é o modelo estático dessa pessoa que a gente está trabalhando. Depois que a gente estudar um pouco do modelo estático, a gente vai olhar um pouco mais do modelo dinâmico, que são as jornadas dos usuários. E eu vou começar a trazer um pouco mais sobre a jornada do usuário, e aí depois na apresentação em si, vocês podem olhar os templates de trabalhar os personas, tá bom? A jornada do usuário, o objetivo dela é com que a gente consiga entender como é que é o modelo flexível, ou seja, o modelo dinâmico dessa pessoa durante a jornada dela, durante o processo dela, tá bom? Então, como é que ela se relaciona no tempo, como é que ela se relaciona na rotina, como é que ela se relaciona no dia a dia dela. Então, eu vou mostrar um pouco aqui um exemplo de uma jornada do usuário, onde a gente quer entender cada vez mais qual que é o antes e depois dessa pessoa, né? Então, no caso aqui, eu vou trazer para vocês um exemplo que na jornada do usuário, no depois, vocês conseguem ligar muito mais com a questão do produto e serviço, né? Do Value Proposition Canvas, enquanto o antes, você consegue entender muito mais o lado do Customer Job. Tá bom? Então isso é o que a gente começa a entender um pouco mais como jornada do usuário. Pensa que lá antes, na persona, eu entendia muito mais a pessoa de forma estática. Eu entendia muito mais a pessoa como ela estava parada, quais que são os problemas delas, quais que são os prazeres delas. Eu entendo ela sem estar relacionada com o mundo dela, com em volta dela. Quando eu venho para a jornada do usuário, eu começo a entender como é que ela se relaciona com os diversos ambientes e cenários que estão em volta dela, tá bom? Então, é engraçado perceber que quando você faz uma persona de um usuário no momento depois de que o seu produto já está agindo, no momento depois que a sua solução já está agindo, ela pega direto produtos e serviços do nosso Value Proposition Canvas. Mas quando a gente pega a jornada do usuário antes do seu serviço acontecer, ela pega diretamente o Customer Jobs. Então ela se relaciona dessa forma com o VPC, que é o nosso Canvas, que é o nosso Canvas de proposta de valor. Vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Que de certa forma, apresenta a jornada do usuário aí. Então, aqui a gente tem um exemplo de jornada do usuário que nada mais é do que um atendimento de telemarketing, tá? Esse atendimento de telemarketing, ele consegue descrever todos os momentos quando você está ligando pela URA, ou quando você está ligando no telefone para as pessoas internamente dentro de uma instituição. Então aqui nesse ponto vocês vão perceber ali que em vários momentos, conforme essa pessoa vai entrando e vai conversando com o gerente, vai conversando com a central de atendimento, vai conversando com o site, ele vai conversando e você vai entendendo se ele desiste ou não desiste. Então o seu usuário ele vai passando por um certo fluxo, tá? Dentro de uma rotina, e aí a partir dessa rotina você consegue entender se ele está feliz ou se ele não está feliz, se ele está gostando daquela solução ou se ele não está gostando daquela solução, tá bom? Então eu vou trazer aqui mais um exemplo. Agora, esse exemplo aqui eu trouxe uma jornada de usuário antes de implementar a solução em si, e agora eu vou trazer uma jornada de usuário depois de implementar a solução em si. Então aqui eu tenho uma jornada de usuário onde, aqui no caso eu quero fazer alguma compra, conseguir alguma coisa através de delivery. E aqui eu vou usar a ferramenta do WhatsApp, por exemplo, no primeiro momento ali, para conseguir fazer compra sem sair de casa. Tá? Depois, no segundo momento, a pessoa vai pegar o objeto que ela tem que pegar e ela percebe que não tem lugar para estacionar e tem que parar o carro em qualquer lugar. Então, a gente começa a entender em um segundo momento como é que a solução é aplicada dentro daquela jornada que antes eu descrevi sem ter a minha solução em si. Então, para entender e para conseguir
resumir até o momento, persona, que eu falei no primeiro momento, ele é um modelo estático que fala da pessoa em si, parado, o que ela gosta, o que ela quer, e eu dou um nome para isso e até descrevo ela com uma qualidade. Depois, no segundo momento, quando eu faço a jornada do usuário, eu estou pensando em um modelo dinâmico, como que ela interage com o mundo que está à volta dela. E no primeiro momento eu faço o modelo dinâmico dela, né, que é a jornada do usuário, sem a solução implementada em si, e no segundo momento eu faço com a solução implementada, né, que é o antes e o depois, digamos assim, da jornada do usuário. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, templates, depois vocês podem baixar aí a apresentação inteira para conseguir ver os diversos templates da solução. Então vocês vão ver que tem o template de personas e tem templates também para vocês trabalharem a jornada de usuário. Mas fiquem à vontade para construir da forma que também vocês acham que melhor atende o negócio de vocês. Então, na jornada do exemplo do template, a gente tem aqui a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4. E assim a gente vai descrevendo conforme o nosso cliente vai andando, tá? Ou conforme o nosso usuário vai andando, ou conforme o nosso ator vai andando no dia a dia dele. E aí, conforme ele vai andando as etapas, ele vai fazendo ações naquilo. Então, no primeiro momento, o nosso cliente pode pegar o carro. No segundo momento, ele pode estacionar o carro. No terceiro momento, que nem no exemplo que eu trouxe na semana passada, ele pode dar aula. No quarto momento, ele pode ir para a sala dos professores, que era um ambiente de escola. No quinto momento, ele volta para casa para pegar os 2 filhos na escola dele, tá? E aí, a cada momento, a cada fase, a cada estágio, essas crianças, esse usuário ou esses atores, esses stakeholders, eles vão ficando felizes, ou eles ficam tristes, ou eles ficam super felizes, ou ele tem problemas durante as ações que eles fazem. E quando a gente vai medindo esses problemas, essas ações, automaticamente isso vai se tornando os ganhos e as perdas lá do nosso Value Proposition Canvas. Lembra? Lá da ferramenta que ele tem trabalhado desde o começo. Então a gente vai entendendo dentro do processo onde ele está muito feliz, onde ele está triste, e esses lugares são oportunidades para a nossa solução conseguir trazer mais valia, trazer mais valor para esse nosso usuário ou para nosso cliente, ou resolver um problema desse nosso usuário ou resolver um problema desse nosso cliente, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo de template. Temos outros exemplos de template, que nem esse aqui, por exemplo, ele trabalha só a questão do pontos de contato, e aí você consegue descrever a necessidade do usuário e, a partir disso tudo, pegar o mais importante dele, como o usuário se sente, né? Como o usuário ele está se relacionando naquele momento com ele mesmo, se ele gosta muito, se ele não gosta. Quando você faz a jornada do usuário de um momento antes, você entende onde você pode solucionar. Quando você faz depois da sua solução implementada, você entende como que ele vai se sentir perante a sua solução. E aí eu acho interessante aqui nesse momento trazer um exemplo bem bacana que eu gosto de citar para vocês entenderem um pouco mais essa questão de jornada de usuário, tá? Uma empresa bem famosa de consultoria que foca em fazer personas e usuários, eles fizeram um estudo alguns anos atrás, por exemplo, com pessoas que iam em hotéis, né? Então, no primeiro momento, eles desenvolveram personas daquela pessoa que ia em hotéis, onde ela simplesmente falava: então essa pessoa aqui, ela tem essa certa característica, ela se chama Adilson, e aí ela trazia uma característica, ele é cansado, ou ele gosta de andar rápido, trazia a característica, e no segundo momento, eles desenvolveram a jornada do usuário desse Adilson, por exemplo, né? E eles desenvolveram a jornada do usuário não só durante a interação com o hotel, que era a solução que eles estavam buscando. Eles estavam naquele momento tentando entender como é que um hotel poderia melhorar a experiência de uma pessoa, de uma pessoa que chega para ficar naquele quarto, para chegar e ficar alguns dias naquele hotel. Então eles começaram a entender a jornada do usuário desde o momento que ele saía do aeroporto. Então, na hora que ele chegava no aeroporto ou chegava de viagem na rodoviária, eles já começavam a listar a jornada do usuário. Então, no primeiro momento que chegava no aeroporto, por exemplo, ele pedia um táxi. Ou quando chegava na rodoviária, ele pegava um ônibus. E aí ele ia no trânsito da cidade, ou ele ia andando com o parente dele, se tivesse com o carro de alguém, até chegar no hotel. Tá? E quando chegava no hotel, tem até a parte de bagagem, tudo em volta disso, geralmente os hotéis fazem o quê? Eles fazem uma ótima recepção
Eles fazem uma ótima chegada dessas pessoas até para melhorar. Lembra daquela parte que eu falei de como o nosso usuário se sente? Então, eles fazem com que a pessoa se sinta bem na hora que ele chega no hotel. Então, vem uma pessoa pegar as malas desse hóspede, vem uma pessoa que fala oi, tudo bem, e te encaminha até o guichê principal, e aí dá o check-in no hotel, faz toda essa parte. Depois dá o check-in no hotel, entra na fase de pegar a chave, depois pega a chave, sobe no elevador, depois sobe no elevador para ir para o quarto. Mas o que foi interessante quando essa consultoria fez todo esse estudo de personas e jornada do usuário desses hóspedes, desses possíveis hóspedes, eles perceberam que não adiantava nada eles fazerem diversas soluções desde o aeroporto até o hotel se na hora que o hóspede entrava no quarto, a cama não tivesse gostosa para deitar, o cheiro do espaço do quarto não tivesse bom, se o som do quarto não tivesse um som ambiente, ou se tivesse um cheiro ruim. Então, existia uma série de fatores que no quarto eram muito mais importantes do ter todo aquele investimento de check-in lá embaixo no hotel. Mas por que isso? Porque aquele hóspede, perfil daquele tipo de hotel, ele esperava que tudo que fosse viagem no primeiro momento, desde lá do avião ou da rodoviária, não tinha problema ser ruim. Mas o quarto, o momento que ele ia descansar, que era o momento que ele sentia que a viagem terminava, esse momento não podia ser ruim. Esse momento tinha que ser perfeito. Então, a partir de então, aquele específico hotel começou a investir muito mais na qualidade do quarto e na experiência do quarto, desde abrir a porta do quarto até ele deitar e descansar, do que necessariamente o restante da viagem. Então, eu só trouxe um pouco desse exemplo, eu só trouxe um pouco dessa história para vocês entenderem o poder de desenhar um persona, entender o padrão do seu usuário ou dos atores do seu negócio e depois entender o padrão do seu usuário através da jornada, que vocês podem ter insights, podem ter ideias, podem pensar de formas diferentes e a partir disso achar pain points, achar soluções diferentes para aquele certo momento, tá? Bom, e como que tudo isso se relaciona com o nosso VPC e com o nosso CSD, que é o nosso canvas de proposição de valor e o nosso certeza, suposições e dúvidas. Como é que tudo se relaciona? Então, como eu já mostrei antes, quando você faz a jornada do usuário, antes da sua solução implementada, eu estou nada mais, nada menos ajudando a encher aquela parte que chama Customer Jobs, que é a parte das tarefas do que o meu usuário faz, que é a parte direita do nosso canvas de proposição de valor. Quando eu faço a jornada do usuário, depois que a minha solução do meu produto está já sendo implementada, eu auxilio a que o meu canvas de proposição de valor seja preenchido do lado esquerdo, porque ali eu sei como meu cliente está se sentindo, se é bom ou ruim, com a minha solução implementada. E o meu persona, ele auxilia a entender muito mais o meu cliente de forma estática para que eu faça uma melhor jornada do usuário posteriormente. E tudo isso, todas essas ferramentas auxiliam processualmente você a pensar. Quando você vai pensando e vai desenvolvendo e vai construindo, várias dúvidas vão surgindo na sua cabeça, aonde você começa a pensar, será que realmente o que eu estou colocando aqui é certo? Será que é realmente da forma como eu estou descrevendo? Ou será que não? Será que isso é um achismo? Ou será que é uma hipótese minha? E aí tudo isso vai auxiliando você a preencher o seu CSD. O CSD, certeza, suposições e dúvidas, é a ferramenta que compila todos os seus insights, tudo o que você está pensando, tanto da ferramenta do Canvas, tanto da ferramenta das personas, quanto da ferramenta da jornada do usuário, tá? Então ele vai fazendo com que você vai cada vez mais tendo certeza do seu negócio. Então, pessoal, eu queria que depois da próxima palestra, vocês vão ter um tempo aí por volta de meia hora, uma hora, vocês descrevessem, né, quantas jornadas diferentes vocês conseguem gerar para cada ator, né, cada stakeholder do seu negócio. Então, eu queria que vocês fizessem isso, vocês conseguissem falar quais são os personas dos atores dos seus negócios e depois que desenhar os personas, quais são as jornadas deles. Mas eu queria trazer um ponto aqui. Lembre-se, jornadas não devem ser criadas apenas a partir do achismo.
Assim como as personas, as jornadas devem ter uma base muito fiel da realidade. Vocês podem sim começar construindo a partir do que vocês acham que são as personas e são as jornadas usuárias, mas rapidamente começou a aparecer dúvida, é encher a coluna de dúvida, encher a coluna de suposição e ir para a rua para ter certeza. Tá? Automaticamente, quando esses achismos começarem a aparecer, muitos achismos, é ir para a rua para ter certeza. Então, vocês precisam cada vez mais preencher isso de uma forma direta com a realidade que vocês estão estudando. E lembre-se, então, sempre trabalhem nesse ciclo de ir para a rua, construir o CSD, ir para a rua e construir o CSD. Para finalizar, persona e jornada do usuário não é de uma pessoa específica, tá? Ele é de um padrão de pessoas que vocês entrevistaram. Ele é um resultado de uma pesquisa qualitativa de um padrão de pessoas que vocês entrevistaram. Então, segue o meu desafio para vocês poderem desenhar, poderem projetar o máximo de personas e o máximo de jornadas usuários depois da próxima palestra. Agora, quem vai vir aqui em questões por volta de 5 minutos, então tem um momentinho aí para vocês ir no banheiro, para vocês aí beber uma água, vai ser a Anabelle, onde ela vai falar um pouco mais sobre como quebrar o gelo aí, como conseguir pessoas para conversar, tanto para vocês fazerem os seus experimentos, que o time também da primeira chamada vai estar aqui nesse momento, tanto para começar as primeiras entrevistas, tá? Como é que eu consigo chegar nessas pessoas de uma forma muito mais fácil e muito mais direta. Até logo, pessoal!